Pessoal, não sei se estão tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar uma passadinha aqui hoje analisar como foi a estreia do Palmeiras contra o Atlético Mineiro ontem, né? Ontem que começou o Campeonato Brasileiro, esse ano começou um pouco mais cedo do que os anos anteriores, né? Por causa da Copa do Mundo, que está vindo aí no meio do ano, e pelo novo calendário da CBF, ela teve que antecipar todas as competições, né? E o Brasileirão começou, né, nessa quarta-feira, para várias equipes, né? E entre elas está o Palmeiras, como sempre, um dos favoritos, né? Esse ano, creio que junto com o Flamengo e Cruzeiro, eu colocaria um terceiro time aí que eu acho que esse ano vai estar muito forte, é o Fluminense, né? Mas o primeiro jogo, um jogo muito complicado, jogo difícil, jogo onde num campo difícil de jogar, apesar de o Palmeiras, né, já ter dois jogos contra o Galo e duas boas vitórias ano passado, né? Primeiro turno, e conseguimos um 4-0 no segundo turno, né? 3-0, né? Já aquele joguinho, né, de ressaca de final de ano, né? O Palmeiras tinha acabado de vir de uma final, né, que perdemos para o Flamengo, da Libertadores, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu uma vitória ano passado lá, né? No finalzinho do ano. Esse ano quis a tabela que fosse o primeiro jogo, né, do Campeonato Nacional, né? Palmeiras que, né, veio a campo ontem, né, com o que tinha de melhor, né, na minha opinião, com exceção ao Paulinho, que a gente não sabe quando é que ele volta de lesão. Falam que lá pro mês de março, mas vai saber, né? Essa lesão do Paulinho já tá dando dor de cabeça na gente, né? A gente tem uma expectativa muito alta para ver ele, Paulinho, em campo, com nossa camisa. Né? Não que a gente não já viu, né? Mas viu um recorte muito pequeno dele no Mundial, né? Queremos ver agora no um ano inteiro, uma temporada inteira, qual vai ser o desempenho dele, né? Eu mesmo estou muito confiante que ele vai, né, ter uma ótima temporada com a nossa camisa e dar muitas alegrias pra gente ainda, né? Mas falando um pouco do jogo, pessoal, vamos dar uma passadinha aqui no SofaScore aqui para ver as formações iniciais dos dois times, né? Palmeiras, vamos começar aqui pelo Palmeiras, né, que é nosso time. O certo seria começar pelo Atlético, né? Mas vamos começar por a gente. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, né? André Pereira, Marlon Freitas, Alan, Maurício e Souza e na frente, né? Flávio Lopes. O Abel não quis entrar com a dupla, né, Flaco Roque nesse jogo, né, eu não sei por qual motivo, não sei se o Vitor Roque ainda não está 100%, né, curado daquela pequena foi uma torção, né, teve no joelho, um trauma no joelho. Eu creio que para ele não entrar com os dois, ele deve ser isso, não deve estar com 100% pronto para um jogo, né, começar o jogo e jogar os 90 minutos inteiros. Então acho por isso que ele veio com essa formação, né, o Palmeiras com apenas o Flaco na frente, né. Pelo que o SofaScore aqui tá mostrando pra gente, né? Foi uma formação no 4-2-3-1, né? Mesma formação aqui do adversário do Atlético, que veio com Everson, Alan Franco, Juan Souza, Júnior Alonso, Renan Lodge, Maicon, Igor Gomes, Bernard, Vitor Hugo, Dudu e na frente o Hulk, né? Hulk que depois de tudo esses boatos aí que ia sair do Atlético, né? Questão de renovação, vai pro Fluminense, acabou ficando. Na minha opinião, para a torcida do Galo foi uma ótima notícia, né? Essa permanência do Hulk no Atlético. Né? Apesar da idade aí do Atlético, e, na minha opinião, é um bom jogador, né? Falando agora um pouco do jogo, gente, Palmeiras começou, né, um pouco melhor do que o Atlético, né? Começou o jogo ali um pouco melhor. Lá, pouco tempo depois, o Atlético teve uma chance com o Hulk, né? Cortou para a esquerda e bateu, passou um pouco distante do gol. Mas no geral, o Palmeiras começou melhor o jogo, né? Começou melhor, não deixando o Atlético tomar conta do jogo. O Atlético estava jogando mais em bolas longas, principalmente buscando o Dudu, os passes longos, né? Acionando um pouco ali o Renan Lodge pela lateral esquerda. Mas o Palmeiras bem a marcação, bem concentrado. Não conseguia criar muito, mas também não deixava o Atlético, né, ter muita chance de gols, né? Então acho que foi um jogo bastante controlado, né? E a gente conseguiu abrir o placar ali por volta dos 27 minutos com o Flaco, né? Teve um escanteio, bem batido pelo Andrés, ele conseguiu antecipar ali e fazer 1-0 pra gente, né? E a partir daí eu acho que o jogo ficou melhor ainda pra gente. Conseguimos controlar o jogo, né? Marcos Freitas muito bem, principalmente nessas investidas de bola, né? Ele investe muito bem a bola de um lado para outro, consegue cadenciar o jogo. Um jogador que assume a responsabilidade, né? Dentro do campo ali, ele não,
né? Sempre chamando os companheiros para orientar. Foi um cara que acho que caiu como uma luva nesse meio campo nosso. E vai dar muito certo nesse ano inteiro pra gente aí, eu creio, entendeu? E aí depois a gente ainda teve, né, algumas chances de tentar ali aproximar, né, da zaga do Atlético para finalizar, mas não conseguimos finalizar com perigo, né? Até que uma jogada ali pela, pelo lado direito do ataque do Atlético, eles conseguiram, né? Graças a uma falha do Murilo. Ei, Murilo, hein? Que falha que você teve, né? O Murilo falhou, né? A bola entrou ali pelo meio da nossa zaga e o Vitor Hugo, né? Conseguiu dominar e bater forte no chão. A bola passou por baixo do Carlos Miguel, né? Dava para pegar a bola, creio que dava. Mas eu acho que pelo fato do chute vir forte, rasante na grama, e o Carlos Miguel, que são um goleiro de muita estatura, essas bolas no chão, como foi o anterior contra o São Paulo, né, complica um pouco a defesa do goleiro. Eu acho, né, pelo que eu sei um pouco de goleiro assim, né, não que eu seja goleiro, mas quando você tem uma grande estatura, bola no chão, mesmo você sendo goleiro profissional, mas se a bola vem forte, vem no chão, né, a sua explosão pra, é muito pouca para baixo, né, diferentemente de bolas nos lados, bola alta, que ele é muito bem. Mas eu acho que não foi tanta culpa dele, não. O maior culpado nesse gol, na minha opinião, eu acho que foi o Murilo, né? Porque ele falhou ali no centro da área e deixou a bola passar. E depois a bola sobrou para o Vitor Hugo, né, fazer o gol de empate. Só olhar aqui direitinho. Quando foi o gol de empate, o Vitor Hugo empatou aos 44 minutos do primeiro tempo, não é isso? E daí em diante, né, o jogo se amarrou, foi pro intervalo e contam assim até o intervalo. Né? 1 a 1, jogo que o Palmeiras foi melhor até a hora do gol do Atlético. Não um jogo totalmente dominante, mas não sofria muito. Jogo bastante controlado por nós. Infelizmente nessa falha o Galo empatou. Né? Aí vemos pro segundo tempo, né? Continua a mesma coisa. Voltamos melhores com o Atlético, onde eu achei que o Atlético ia se animar por ter empatado o jogo ali no finalzinho do primeiro tempo. Não. O Palmeiras voltou melhor, né? Logo ali no começo do segundo tempo, teve belas chances de gol. Primeiramente com o Sousa, né? Que dominou uma bola ali, deu uma atrapalhadinha um pouquinho. Eu acho que no primeiro dá pra ele bater de canhota, ele tentou ajeitar pra direita, bateu fraco. O Everson pegou pouco tempo depois, foi a vez do Flaco, pegar a bola de fora da área, né? E soltar um balaço no canto. O Everson fez uma boa defesa. E ali já era para o Palmeiras ter, logo no início do segundo tempo, ter conseguido virar o jogo, né? Mas infelizmente não conseguiu. Né? Pouco tempo depois, outra boa chance, né? O jogador veio por dentro e tocaram para o Piquerez, né? Ele pegou de direita, mesmo não sendo a perna boa dele de direita. Ele conseguiu fazer um belo chute, passou pertinho, né? Do gol do Everson. E essa foi a última, né, assim, a última boa chance, né, do Palmeiras antes do gol do Atlético, né? No segundo tempo, um gol anulado, um gol onde saiu de uma bola longa do Everson, né, num tiro de meta, ele conseguiu achar, né, o Coelho, que tinha acabado de entrar no lugar do Dudu, acabado de entrar, assim que ele entrou, né, teve essa bola no Coelho, passou por toda a nossa zaga, e o Kelvin, eu acho que ele falhou, que não tentou combater, antecipar tempo, né, antes do jogador ganhar a grande área, porque depois que o atacante ganha a grande área, tá na frente, aí só com o pênalti, e ele ficou receoso de não fazer o pênalti, né, o Coelho finalizou, a bola passou embaixo de Carlos Miguel, 2 a 1 para o Atlético. Para sorte nossa, o gol foi revisado. Né? É aqueles gols que ali no ombro com ombro, né? Mas segundo a tecnologia estava impedido. Infelizmente para o Atlético, bom para nós, né? Que o gol foi anulado. E mesmo assim a gente continuou o jogo, jogando nosso jogo, né? Tentando tocar a bola, não tivemos muita chance mais clara. O Alan muito apagado no jogo, não conseguiu render. Umas bolas que ele pegou, que dá para ele fazer o corte para dentro, né? Que é a jogada que ele prefere, 1 contra 1, né? E bater para o gol, né? Ele não conseguiu fazer isso, né? Até que a virada do Atlético veio, né? Novamente, Calvin envolvido. Scarpa entrou, conseguiu fazer aquela jogada que ele sempre faz, que é cortar para o meio e bater cruzado, né? Eu acho que o Carlos Miguel até ia pegar a bola, mas o Kelvin tentou antecipar ele, né? A sua perna esquerda, antecipou a bola, bateu no pé dele, sobrou, te cobriu um pouquinho o Carlos Miguel. A bola entrou lentamente para o gol do Palmeiras. E aí foi a virada do Atlético, né? 2 a 1 pro Atlético. Palmeiras, infelizmente, com a defesa num dia não tão muito bom, né? Sofremos a virada. Mas mesmo assim continuamos, né? A jogar, continuamos a achar, não, não fomos para cima para massacrar,
mas conseguimos tocar a bola, né? Um pouco. Conseguimos distribuir o jogo. Marlos Freitas, igual eu falei no início aí do vídeo, muito bem. Conseguimos distribuir junto com o Andrés. Muito boa partida do Andrés, tá? Eu acho que o Andrés fez uma partida muito, muito consistente. E depois veio as, né, substituições do Abel. Primeiro o Abel veio com, né, o Vitor Roque para sair do Sousa, né? Aí pouco tempo depois ele veio com as substituições, né, de um trio, 3 de uma vez, né? Aí entrou o Arthur Gabriel, lateral, no lugar do Piquerez, entrou o Giai, saiu o Kelvin, o Ricardo Felipe também entrou no lugar do Alan, né? Como falei, o Alan não fez um bom jogo, né? Apesar, eu acho que de ser um dos melhores jogadores nossos tecnicamente, ele não conseguiu fazer uma bela partida, né? Foi substituído pelo Ricardo Felipe. E a última substituição do Abel, né, foi o Luiz no lugar do Maurício, né? Mas o Palmeiras continuou jogando, né, e mesmo não jogando tão bem, né, depois que sofremos o gol, pelo menos em chances, claro, a gente não teve, né, muitas, né, depois que sofremos a virada, mas conseguimos. Conseguimos continuar no jogo, pelo menos não sofremos mais gol, o que fizesse que o placar ficasse mais relatado e fomos em busca do empate. O Tigre entrou bem, como sempre, ele entra muito bem, né? Ele entra ali com vontade, com muita jogador de força, sem contar a técnica dele, né? Até que numa jogada do Carlos Miguel, né? Que só não me lembro se foi um tiro de meta, se foi uma jogada aí, né, de bola rolando que ele bateu pra frente, o Flaco deu uma casquinha e o Vitor Roque aos 84 do segundo tempo, né? Conseguiu empatar o jogo. Aí sim, aí depois que conseguiu empatar o jogo, também o jogo não teve muitas emoções, né? Teve até uma reclamação do Atlético em um possível pênalti no Hulk. Creio que pra mim não teve nada demais no lance, apenas encostaram nele ali na área. Não sei se foi o Murilo, não lembro agora quem foi, ele, né, com o contato, sim, teve o contato, mas não acho contato para pênalti. Né, o São Paulo, brabo, à beira do campo, foi expulso. Né, e foi isso, acabou 2-2 mesmo o jogo. Poderia ser pior, mas poderia ser melhor, né, gente? Dando aqui um resumão aqui. Eu acho que a gente poderia ter feito um. Né, no finalzinho do primeiro tempo ali, poderia ter segurado 1-0, e pro intervalo um pouco mais tranquilo, né? E no segundo tempo, quando o Atlético voltasse para, né, tentar ali um empate, a gente conseguir sempre olhar o placar, mas não. Mas na falha do Murilo, né? Citando aqui mais uma vez a falha, porque foi uma falha. Zagueiro que joga de titular no Palmeiras não pode deixar aquela bola passar ali. A bola, ele tirava a bola de qualquer maneira, ele deixou passar a bola, o Atlético empatou. Isso acho que, né, jogou uma carga para cima da gente no segundo tempo para ir atrás do placar, né? E fomos. Fomos, tivemos a chance que eu citei aqui um pouco mais anterior aqui no vídeo, né? A chance com o Sousa, Flaco com o Piquerez, né? E depois demos uma relaxada no jogo, o jogo ficou muito parelho, até vir as falhas da nossa defesa novamente. Falha do Kelvin nos dois lances, né? O primeiro lance, o gol conseguiu ser anulado por impedimento, e no segundo ele conseguiu fazer um gol contra, né, pessoal? Mas não temos mais o que lamentar, vamos agora para a próxima, né? Final de semana já tem Paulista, temos que vencer, se eu salvo engano, com o Botafogo, né? Mais pra frente, mais no final de semana, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse jogo, o que esperar desse jogo contra o Botafogo. Mas em relação a essa estreia, né, o que temos é isso. Poderia ser melhor, poderia ser, né, sair com uma vitória melhor, mas pelo que foi o jogo, pelas falhas, né, pelo bom time do Atlético, fora de casa, eu acho que foi um teste bom e um bom resultado, né, para o primeiro jogo no Brasileirão. Então, vamos ficando por aqui. Espero voltar na sábado ou domingo, né, falando mais sobre o jogo do Paulista no final de semana. Passar a escalação, vamos ver o que Abel vai. Se ele vai continuar com força total no Paulista ou se vai dar uma preservada pro jogo de meio de semana pelo brasileiro. Vamos ver o que Abel vai esperar, né, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês assistam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem o like, se puder. E até a próxima. Falou!